Oi, tudo bem com você? Hoje vai ser falado aqui sobre maldição em objetos, bonecas e outras coisitas mais. Será que eu tô possuído? Vamos ver a história de hoje? Vamos? Ê! Possessão em objeto. O que é isso? Vamos esclarecer, né? Se um espírito pode animar um objeto. Isso é possível? Se é possível, como se procede? Qual é a verdadeira história? Porque filme de terror vai da imaginação do autor, do diretor. Isso é diferente, né? É claro, o medo traz bilheteria, tem gente que acredita naquilo, tem gente que jura de pé junto que acontece isso ou aquilo, mas e o lado científico, o lado espiritual da coisa? Como explicar? Será que é assim? Um espírito vem, um espírito bandido, está fugindo da polícia, não tem onde se esconder, está encurralado. Viu um objeto ali, pum, que nem aquele do Chuck. Interessante, né? Mas veja bem, o que quer dizer tudo isso em obsessão em objeto? Vamos transformar numa coisa para ser mais entendida, transformar numa coisa mais lógica. Tem o seu lado espiritual, tem o seu lado oculto, obscuro? Tem, mas de que forma? Como se procede? Vamos esclarecer isso. Muito bem. Nós temos a radiestesia e temos a apometria. Muito bem. Então, a radiestesia, se tratar, né, de uma leitura, vamos dizer assim, ou uma codificação ou descodificar alguma coisa, captar uma energia de alguma coisa. Aí captar energia pode ser água, né? Um tratamento à distância, captou uma energia, um campo magnético. Pode ser captado de um boneco pode ter alguma coisa com influência. Bom, para isso acontecer, para pesquisar um boneco aqui, algum fenômeno tem que acontecer, né? Porque ninguém vai sair por aí pesquisando troços que não tem uma lógica, um fundamento ou até um pedido. Mas tem que ter o quê? Um estudo, um raciocínio. E o que é? Bom, comparando a radiestesia, né, com o apômetra, qual é a diferença da radiestesia para o apômetra? A radiestesia, ele capta energia, ele é um ledor, a radiestesia é um ledor daquele código ou daquela descodificação, está interpretando e informando, ou sabendo, depende do que se aplica. E o apômetra, simplesmente o apômetra pega um objeto, pode ser, né, no caso, um boneco, um cordão, uma pessoa viva ou morta, não é questão só morto, ou só vivo, não, vivo ou morto. Aí ele pega o cordão e assim que bota na mão ele começa a se concentrar e ele começa a ler, sentir a energia do dono do cordão. Porque, claro, o cordão fica onde? Com contato direto na pessoa. Então está pegando aquela energia daquela pessoa do dia a dia. Então, para o apômetro, ele vai ler as sensações daquele objeto. Se é uma criança que brinca com um brinquedo, ela está com a energia da criança, não é isso? Tudo que tem o nosso contato, um relógio, mesma coisa, até entendido, né? Então, o radiestesista, ele vai descodificar aquela mensagem que está ali, ele não vai sentir, salvo se ele for sensitivo. Mas vamos separar, não sendo a radiestesia em si vai captar a energia de um objeto.
E o apômetra, ele é um ledor sensitivo, capta a energia daquele dono, daquele objeto. E o que isso quer dizer? Parecem que andam paralelamente, né? Mas, na verdade, um é complemento do outro. Um ajuda o outro. Aí você vai pensar assim, poxa, mas eu quero ser rastesista, eu estou estudando rastresia, eu estou desenvolvendo a rastresia. Se eu não tivesse essa sensibilidade, não vou ser radiestesista? Ou não vou ser um bom radiestesista? Não, não é isso que eu quero dizer. É independente. Você pode ser um bom radiestesista, como pode ser um bom apômetra, né? Você pode ser mais ou menos rastesista, mas um excelente apômetra e vice-versa. Agora, se você for as duas coisas juntas, show, beleza. E aonde você vai? Se você vai para ajudar as pessoas, qual é a vantagem da rastresia? No caso, uma pessoa desaparecida, né? No caso, um fenômeno de um objeto possuído. Aonde eu quero chegar? Vamos lá. Vamos para entender mais fácil? Vamos dizer que uma pessoa, um apômetra, um sensitiva, um radiestesista foi contratado para localizar uma pessoa que está desaparecida. Muito bem. Então o radiestesista vai pedir para uma pessoa um objeto dela. Vamos dizer, um celular, um relógio, né? Alguma coisa. Essa coisa ele vai pesquisar, tá? Para captar o dono deste aparelho, tá? Aonde ele se encontra, como ele se encontra, se vivo, se morto, vagando, desorientado mentalmente, se está bem, se está mal, se está consciente do que fez, essas coisas todas. Então, vai se pegar o objeto e vai pesquisar com o pêndulo em cima. Vai dar essas informações e mais. Diferentemente, ou um complementar, né, de um apômetra que vai pegar aquele cordão, vai se concentrar e vai ver na mente dele toda essa mesma situação. Ele pega o objeto e começa, né, sem aquele fricote que tem muito de filme, né, e tem muitos também que gostam de aparecer, faz um teatrinho para, né, chamar a atenção das pessoas. Tem pessoas que gostam de teatrinho, né? Algum espetáculo circense, aí o cara aproveita, né? Faz esse complemento aí para dar mais credibilidade, vamos dizer assim. Então ele está lendo as mesmas perguntas, ele está lendo aqui. Ele está sentindo. Sabe que o dono desse cordão aqui, ele era uma pessoa nervosa, ou uma pessoa tranquila, era uma pessoa deprimida, ou uma pessoa alegre, sabe de tudo. É a ficha dele completa. Se ele está desaparecido, como está? Mesma pergunta de se está bem, se está mal, se está orientado, se não está desorientado, se sumiu conscientemente, sabe o que está fazendo, problema de X, se está vivo, se está morto, ele vê na tela mental dele. Então, voltando para o assunto de possessão de objetos, onde entra tudo isso na questão da radiestesia e na apometria do sensitivo. Vamos voltar aqui para o objeto. Oi! Vamos falar de mim agora. Como é que se dá esse processo? Tá? Muito bem. Então vamos, claro, não podia deixar de contar uma historinha, mas essa história é verdadeira, até então. Até então por quê? Porque isso acontece. E o que é? Tá? Então, num apartamento, onde uma criança convivia com os pais, brincava com seus brinquedinhos, suas bonequinhas, suas coisinhas, né? Vivia brincando. E, certa feita, um novo morador veio a se estabelecer ao lado do apartamento dela, do mesmo prédio. E, claro, ele começou problemas mentais, a investir na criança, né, assediar a criança, né? E criança, se não for educada para, não vou dizer não falar com o estranho,
Não, ela tem que ter um código, senhores pais, olha só, tem que ter um código para avisar do que está acontecendo. Palavras-chave do que está acontecendo. Ela tem que saber, tá, de certas coisas discretamente, porque se ela sair correndo, se ela der algum sinal e assustar ou deixar nervoso, tá, o seu oponente, esse processo de crime vai ser mais rápido. Que processo de crime é esse? Vamos dizer que ele queira apenas estrupar a menina, que não seria apenas, né? Porque apenas também, ele só queria fazer aquilo, descarregar um desejo naquela criança. Mas aí a criança começou a gritar, a criança teve outro sistema de defesa, e ele se apavorou, quis calar a criança e matou esta criança. Bom, todo mundo sabe que espírito de criança não tem uma noção, porque nem adulto, quando desencarna, sabe que desencarnou. No primeiro momento, ele está na perturbação mental, tá? De acordo com o desencarne, ele pode ver o corpo dele, né? Ele não está entendendo porque está vendo o corpo dele, porque o corpo dele, ele não está dentro do corpo dele, porque o corpo dele não está animado, e ele não está entendendo isso. Mas como todo o estresse requer um descanso, dado momento ele vai dormir. Outros, quando desencarnam, geralmente no hospital, eles já acordam no hospital espiritual. Então ele está pensando que está vivo, que está no hospital. Esse processo é lento. Por quê? Ninguém vai dar uma notícia de chofre que você morreu, você está morto, você não pertence mais ao planeta Terra, você desencarnou. Ninguém dá essa notícia de choque, porque vai ser um choque. O cara vai pensar, poxa, como é que eu estou morto se eu estou me sentindo? Esse cara é maluco, me botaram no hospício. Não, as notícias são dadas no plano espiritual paulatinamente, de preferência com o entendimento espiritual daquela pessoa, com a evolução do espírito daquela pessoa. Tem umas que entendem, logo vão perceber que desencarnaram. E o que é isso? Percebe-se que sente falta dos parentes, porque que os parentes não vêm visitá-lo. Não é só questão da Covid, não. Tá? Porque se sabe que na Covid, quando está isolado, o hospital não deixa os parentes se aproximarem. Não seria essa questão. É questão de longa data, ele sentir falta, poxa, eu não fico bom, por que meu parente não veio, o que aconteceu? Ele começa a ficar preocupado. Pô, fui abandonado, minha família me abandonou, cadê minha mulher, cadê meu marido? Aí vem uma enfermeira do plano espiritual tranquilizá-lo. Não, o senhor ainda está em tratamento, procure descansar. Ela não também dá a notícia imediata, também não tem autorização para isso, né? Então, o tempo vai passando e aquele espírito continua sentindo falta dos parentes, não sabe onde está. Quando ele consegue ter uma melhora, ele sai da maca e ele vai começar a passear, conhecer o ambiente que ele está, num ambiente ainda hospitalar, onde ele vai encontrar com outros desencarnados. Só que está todo mundo na confusão mental, todo mundo ainda em tratamento. Mas sempre tem um que já tomou consciência que está morto e costuma dar essa notícia. O espírito que é apegado à matéria, que não acredita porque está vivo, achou que está num manicômio, ele pode levar um susto e ter uma recaída, tá? E ter um desmaio. Mexe com a emoção dele e ele volta para a maca para se recuperar. Até realmente, aos poucos, ir dando notícia para ele. Uns reagem bem, outros não aceitam, outros acham que está no hospício, que está todo mundo maluco, quer voltar para casa, quer isso, quer aquilo, começa a perturbação. Isso aí só foi um exemplo. Na questão da criança, nunca se pode chegar para uma criança e dizer, nem desobsessão, dizer para ela que ela está morta. Isso não se faz. Não é esse o estudo e a recomendação espiritual para fazer isso. Quem fizer isso está fazendo uma maldade. Embora outras linhas de religiões trabalhem com as crianças do céu, crianças da praia, essas coisas todas. Mas não falam, sabem que elas estão desencarnadas, mas não falam diretamente isso. E algumas sabem que está no outro plano,
que está no plano de Jesus. Então elas têm esse entendimento e continua a vida de criança, porque está com outras amiguinhas. Então, para elas que não têm consciência, ela não sabe o que é morte, para ela continua a mesma coisa. Embora ela sinta saudade da mãe, mas ela tem permissão de visitar a mãe. Então, para ela é indiferente. Então ela continua vivendo a vidinha dela. No caso, na verdade, 2 casos. Então, por que uma criança, o primeiro a ser resgatado entre um adulto e uma criança é mais resgatada primeiramente. Vai direto para um plano espiritual, né? Sem questão de consciência, sem pré-julgamentos, sem nada. Diferente do adulto. O adulto, na própria consciência dele, ele é cobrado. Ele vai para outros lugares mais escuros, de acordo com a consciência dele mandar. Seria um umbral dos espíritas, se ele tiver alguma consciência pesada, algum ato errado para ele refletir. E o inferno do católico, até aí entendi. Então, na questão da criança, a criança, por algum motivo, ela continua presa àquele apartamento. Então, ela presa ao apartamento, morta como espírito, mas ela não se dá conta disso, ela continua brincando com o objeto dela. Daí, o próximo morador que vai habitar aquele espaço, se ele for médium e não souber, se ele for sensitivo e não souber, ele, a mulher dele, formando, né, um grupo mais sensível, vai perceber que o boneco se mexe. Tem muita coisa desse aí na internet, mostrando, né, pessoas ou filmado boneco que se mexe, certo? Então, a explicação qual é? A primeira explicação, o casal ou a pessoa é médium de efeito e promoveu um efeito no objeto, para chamar atenção para essa pessoa. A segunda coisa, a criança ali está dando um pedido de socorro. Outra coisa também, vai que a criança se identificou, gostou do casal, né? Viu que o casal gosta de criança, essas coisas todas, e começou a brincar, né? A ter uma afinição com aquele casal, com aquela energia, e resolveu se manifestar através do objeto. E a outra coisa mais, vamos dizer assim, mais grosseira, é que ela está pedindo socorro, que alguma coisa estranha está acontecendo com ela, que ela ainda se lembra daquele abuso sexual, daquela cara do homem mau, daquela sessão de terror que está impregnada ainda no perispírito dela, e ela, como um pedido de socorro, como o novo casal gosta de criança, gosta de brinquedo, arrumou um jeito de se manifestar para pedir ajuda. Então nós temos que entender isso. Esse, no caso, maldição, geralmente quando fala em maldição se pensa, né, em algo terror, de negativo possa acontecer. Também vai depender do espírito da criança, porque até o espírito de adulto também pode manipular um objeto. Aí, no caso, seriam espíritos obsessores para brincar com o novo dono da casa, se divertir, principalmente se ele for descrente ou se ele for místico demais. Tá? Aí vem a prova do entendimento dele, como ele encara isso. Se ele tiver medinho, essas coisas todas, esse espírito obsessor vai se divertir. Né? Se for um espírito mau, porque tem criança má também, não tem só anjinho não, tem criança má. Vai se divertir e também vai fazer com que ela fique tão perturbada, que ela vai se cortar, vai se ferir, vai atravessar a rua e não vai olhar para atravessar, vai sofrer um atropelamento e essas consequências vão chegando até ela se matar. Né? Pode até chegar num dado momento, ela ficar tão alucinada, pode pular da janela, cometer um suicídio. A perturbação é grande. Então, seria essa influências em objetos, com vários sentidos de alerta. Aí, onde entra o radiestesista ou apômetro.
se o cidadão tiver a sorte de encontrar um na linha espiritual, quando ele entrar, ele já vai perceber que tem alguma coisa estranha naquele ambiente, que a energia fica. Então ele faz toda a pesquisa no ambiente e aí sim vai pesquisar um objeto e vai codificar o que aconteceu, o que está acontecendo. Pode chegar nessa historinha aqui. Já o ledor, o apômetra, ele só o fato de perceber, sentir, se ele tiver a intuição, ele for induzido a ter esse tipo de intuição e souber de uma história, de quem começa a sondar, né? Quem morou ali, se teve criança ali, se teve algum assassinato, só o fato, se for uma criança, já pega o brinquedo dessa criança, pega e vai ler, vai ver esta historinha. Tá bom, e como é que tira a influência de objeto, de uma criança ou de um adulto, de um espírito ruim, um espírito mau? Ou se faz uma desobsessão, um exorcismo dentro daquele apartamento ou no objeto, ou se faz uma doutrinação para aquele espírito, seja ele uma criança ou um adulto, começa a doutrinar, explicando que ele não pertence àquele plano, ele está em outra dimensão, começa a ter esse papoterapia, para o espírito descansar e seguir o caminho. É claro, pedindo forças de seres de luz espirituais para ajudar, solicitando a presença, né, que ajude a localizar esse espírito, a conversar com esse espírito, esclarecer a consciência que não pertence mais àquele plano, né, e seguir para o plano de luz. É a oportunidade que está tendo para ele lá chegar e ter um tratamento. No caso da criança, tirar esse trauma, já que vai se envolver com outras crianças e é mais fácil ela ter uma vida, no caso infantil, espiritual, normal. O problema é depois, na próxima encarnação, a sequela que isso vai trazer, que tipo de trauma vai trazer essa criança. Mas isso é outro assunto. Ok, pessoal? Entendido aqui? Puxa, que explicação boa! Agora eu estou entendendo. Quer dizer que eu não sou amaldiçoado, que eu tenho salvação. Que legal! Espero que você tenha gostado também, viu? Tenha gostado também. E não perca os próximos vídeos esclarecedores como este. Tá legal? Poxa, foi muito bom estar com você. Se você gostou, dá o seu likezinho. Se você tem alguma pergunta, pode perguntar. Nós vamos, quer dizer, ele vai responder. E eu vou ficar aqui só para assistir. Tchau.